queria que você prestasse atenção, porque tem palavras que vêm na nossa vida, que uma palavra, ela muda a nossa vida. Eu quero falar com vocês hoje sobre algumas coisas que precisam existir na igreja para chamar a atenção das pessoas, para que quando as pessoas cheguem, elas possam ser acolhidas e elas possam ficar no nosso meio, abençoar não só a igreja, mas também a sua casa, seu ministério, enfim, tudo que você faz. Atos capítulo 4, versículo 32, está escrito assim. Todos acharam? E eram o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Nosso Deus, nós te louvamos. O Senhor sabe que eu estou aqui, papai querido, de pé diante deste povo, mas de mim mesmo, Senhor, é muito pouca coisa. Se o Senhor não me ajudar, papai querido, Deus, que a tua palavra possa ser exposta de uma maneira idônea, sábia, direta e alcançar os corações. Retira a preocupação, as murmurações, e que nós possamos prestar atenção naquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Deixa a sua Bíblia aberta em Atos dos Apóstolos. Tremendo, igual vara verde, né? Marcas de uma igreja atraente. E quando eu falo de igreja, eu não falo de quatro paredes, eu falo de você, de mim, de nós. A igreja de Jerusalém tornou-se uma referência de igreja fiel em todo o mundo e para todos os tempos. Aqui está o modelo de igreja para nós. Em Atos capítulo 2, no começo desta igreja, versículo 1 ao 47, nós encontramos algumas marcas desta igreja dignas de serem imitadas por mim, por você, por nós. E é sobre isso que o Espírito Santo de Deus quer nos conduzir nesta manhã, para que a gente possa ser esta igreja, para que as pessoas possam entrar por essas portas e sentir a felicidade, sentir a alegria que este povo desta igreja sentia. Isso sem demora, sem milongas, eu não sou muito de ficar rodeando, vamos direto, né? São 7 marcas e eu quero falar com vocês. A primeira marca, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está ali no versículo 42. 4 coisas aqui para nós meditarmos hoje. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ou seja, essa igreja, querido, era uma igreja comprometida com a verdade prevalecia nesta igreja. Doa em quem doer, a verdade, é insofismável. A igreja de Jerusalém nasceu sobre a égide, das escrituras, ou seja, a doutrina dos apóstolos representa a ortodoxia, ou seja, a opinião certa que deve nortear o conteúdo da minha fé, da tua fé e da nossa fé. A igreja não pode andar à mercê, de doutrinas de homens. Tem igrejas que são direcionadas por sonhos, por revelações. A igreja precisa ser norteada pela palavra de Deus, fundamentada na eterna e infalível palavra de Deus. A igreja não pode andar às escuras, ela sabe com segurança para onde vai, ela anda na luz da verdade, a verdade prevalece. Quer ver a verdade prevalecendo nesta igreja? Lá em Atos capítulo 5, tem um homem que vende uma propriedade, leva aos pés dos apóstolos, está ali um Ananias e uma Safira, e temos que tomar muito cuidado para não sermos Ananias e Safira dentro da igreja. Olharam para aquilo, gostaram demais, se entusiasmaram, falou para a mulher, vamos vender a propriedade, bem, vamos entrar em acordo ali na hora da emoção, vender a propriedade, Deus trouxe o comprador, vendeu tudo, mas na hora de entregar o negócio, é um perigo quando o casal entra para fazer acordo errado dentro de casa. Foi entregar lá na hora, para entregar lá para o pastor Pedro, eu creio que Safira, ou então Ananias pensou, bem, isso é muito dinheiro, será que vai dar certo pregar aquela mentira, No pastor Pedro eles não conseguiram mentir, porque o Espírito Santo de Deus já tinha ministrado no coração do pastor Pedro. Agora, sabe o que me chama a atenção, querido? A mentira é muito complicado, porque Deus matou os dois. Fala-se pouco, não, é no Antigo Testamento, não, é no Novo Testamento, pastor. Deus matou os dois. Mentira. Cutuca seu irmão e fala assim, cuidado com mentira. É uma palavra pastoral, querido. Eu estou pregando aqui para vocês
aquilo que Deus ministrou no meu coração. Será que tem crente mentiroso? Tem não. Isso é só no Brasil. Isso não acontece não. Irmãos, agora a verdade, aqui também tem outro lado, que gente, se isso aqui for caminhar, a gente fica só no primeiro ponto. Lá no capítulo 8, tem um outro lá, que está querendo, né, impor as mãos, o Simão, impor as mãos sobre as pessoas. Ele era feiticeiro antes, agora dentro da igreja está querendo continuar feiticeiro. Vocês não querem, vocês querem quanto para eu poder botar as mãos, e o povo fala em outras línguas. Ele ficou maravilhado com aquilo, pensou assim, isso vai dar um sucesso. Sabe o que Deus ministra no meu coração? Nós temos que tomar muito cuidado, porque as coisas espirituais, elas não estão à venda. Quem prega tem que tomar muito cuidado para não estar andando atrás do dinheiro. Quem canta tem que tomar muito cuidado para não estar andando atrás do dinheiro, porque o amor ao dinheiro é o princípio de todas as dores na nossa vida. Mas aqui é só uma pincelada para a gente entender. Agora a verdade, sabe o que eu quero dizer para vocês? Quando a verdade prevalece, a mentira tem que bater de retirada. Quando existe, no caso de família, um homem que ama essa verdade, um homem que ama andar com Deus. Enoque andou tanto com Deus que foi arrebatado. Deus falou, vou levar para perto de mim. Gostei demais de Enoque. Então esse homem, quando chega o dia de culto, o dia de vir para a casa do Senhor, ele é o espelho, e homens, olhem para mim que o diabo não quer que você ouça isso não. Os homens estão perdendo a oportunidade de serem muita bênção dentro da sua casa. Então, o que acontece? Esse homem é um homem de oração, é um homem trabalhador, é um homem sincero, é um homem que ama o Senhor, é amado pelo Senhor. Chega o dia de culto, ele é o primeiro a se posicionar bem. Vamos para a casa do Senhor. Os filhos estão observando isso. A mulher está observando. O grande problema hoje é que as mulheres, se não tomar a frente, a casa cai, porque o homem não vem e não quer que a mulher venha, e se ela fica em casa, o que vai acontecer? A casa cai. E a gente está perdendo isso. Mas hoje eu estou trazendo essa palavra para a gente recuperar isso. Querido, Deus chamou primeiro, foi Adão. Adão, meu negócio é com você. Vou conversar com você. Olha aqui, o negócio é desse jeito. Seja o sacerdote da casa. Então nós, como homem, precisamos de entender isso. Isso traz segurança. Isso traz confiabilidade da mulher para com o homem. Aí o homem é bênção, a mulher sabe, a mulher aceita o não, a mulher aceita o espera, a mulher aceita o sim dele. Por quê? Porque a mulher tem prazer em se submeter ao seu marido. Quantos estão entendendo? Dá um glória a Deus aí. Aí o negócio começa a aprumar dentro de casa. Homem centrado. Ele vai caminhando, a mulher vem. Não é atrás não, a mulher não anda do lado. Atrás não, ela anda do lado, atrás é os filhos. Aí vem os dois aqui, ó, caminhando na presença de Deus. Deus olhando para aquilo. A mulher se submete ao marido. Os filhos começam a observar aquilo. Eu quero um casamento igual ao meu pai. Eu quero ter um casamento igual ao meu pai. Porque olha aqui para nós, querido. Eu não estou falando aqui de perfeição, não. Tem problema, tem dificuldade, sim. Mas tem uma coisa. A verdade está escrita para nós. Para quem quer entender a verdade e viver a verdade, está escrito para nós. Aí os filhos olham para aquilo, aí começam a obedecer aos pais. Mas aí tem um problema, querido, porque filho que não obedece pai, adolescentes, jovens que estão me ouvindo, a vida é curta. O Senhor prolonga os dias desses meninos que obedecem pai, que honra mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Aí está caminhando tudo direitinho, mas quando tem um homem, querido, que não honra o Senhor, que não ama o Senhor, que não é o sacerdote da casa, e isso está perdido faz anos. Tem muita gente que está brincando com coisa séria, mas o diabo não brinca com as pessoas. Aí tem umas coisas que irritam os nossos filhos. A Bíblia diz também em Colossenses capítulo 3, diz assim, vós pai, não irritei a vossos filhos para que não percam o quê? O ânimo. Quando a gente irrita os nossos filhos, eles perdem o ânimo. Pastor, dá alguns exemplos para nós como é que irrita filho. Olha para cá, preste atenção. Nós irritamos os nossos filhos quando não há coerência nos pais, ou seja, falam uma coisa e vivem outra. Tem mulher balançando a cabeça. Registra, Jeová.
Quando não há regras claras na disciplina, ou seja, os filhos são num momento elogiados e noutros disciplinados pela mesma atitude. Os meninos ficam confusos, igual galinha tonta dentro de casa. Quando não há diálogo, Absalão preferiu a morte do que o silêncio do pai. O menino está querendo expressar, a menina está querendo expressar para o pai, mas é um silêncio total. Não pega no colo, não conversa, não dá atenção. Quando a injustiça ou excesso de severidade. É tudo muito difícil para os filhos. Quando os pais não têm tempo para ajudar, orientar, e guiar os filhos com suas necessidades. Os nossos filhos têm muitas necessidades. Mas tem gente que só pensa em ganhar dinheiro. Faz quanto tempo que você não senta com seu filho, com a sua filha, para conversar com ele? Vamos caminhar. Quando os pais comparam um com o outro e despertam entre eles ciúmes, inveja e ódio. Exemplo de José. Aquela túnica para José foi entregue para a pessoa certa, mas na hora errada. José não tinha estrutura para receber aquilo. Tinha que esperar. Quando pai e mãe entram em conflito acerca da maneira de orientar os filhos. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Pai, eu posso ir? Aí não, o pai já falou que não. Aí mãe, eu posso ir? Pode. Pronto, conflito. O menino não sabe quem é que obedece. Quando os pais são permissivos ou duros demais com seus filhos. Tudo pode, está liberado, tem problema não, deixa disso, olha, está tudo beleza. Aí ou então permite demais, ou então é excessivo demais. Quando os pais brigam o tempo todo, ou desfaz os laços do casamento pelo divórcio. Divórcio é problema, querido. Divórcio é problema. Machuca, arrebenta o coração dos filhos. Primeira marca, é uma igreja que vivia a verdade, amava a verdade. Segunda marca, era uma igreja marcada pela profunda união entre os irmãos. Atos capítulo 2, versículo 1 e o versículo 42 novamente. Atos 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 42 que nós já lemos. Querido, era uma igreja marcada pela profunda união entre os irmãos. O mundo lá fora anda no união, mas aqui dentro nós precisamos de andar na união. Sermos bênção na vida um do outro. Ou seja, uma igreja jamais poderá atrair a vida das pessoas se não houver comunhão entre os seus membros. E isso a gente precisa entender, querido. O amor é evidência do verdadeiro discípulo de Jesus. O amor é uma poderosa ferramenta nas mãos do Senhor, evangelística. Salmo 133, do 1 ao 3. Comunhão e evangelização são temas intimamente relacionados. O salmista fala com vivacidade no Salmo 133, do 1 ao 3. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em quê? Em quê? A união é algo belo aos olhos de Deus e dos homens, querido. Louvado seja o nome do Senhor. A comunhão fortalece os relacionamentos e abre portas para novos contatos evangelísticos. Sem comunhão, a evangelização perde a sua eficácia. Os crentes estavam juntos naquela época. Eles partilhavam a vida e os bens uns com os outros, cuidavam uns dos outros. Por quê, pastor? Os que aceitavam Jesus eram expulsos da sinagoga, muitos deles. Outros eram expulsos da própria casa. Outros perdiam o emprego que tinha por causa do resultado da perseguição religiosa. Outros vendiam coisas que não necessitavam para ajudar os necessitados. A igreja era um lugar de aceitação e cura, era uma comunidade terapêutica. Chegava o gordo, ele era bem recebido. Chegava o magro, ele era bem recebido. Chegava o moreninho, era bem recebido. Chegava o branquinho, era bem recebido. Querido, nós precisamos de atentar, sempre eu estou ensinando, faz 18 anos, dá atenção para o teu irmão, dá atenção para o visitante, dá atenção para as pessoas. Por exemplo, eu enfatizo muito, muitas vezes eu faço isso. As pessoas chegam do trabalho, querido, chegam do Brasil, de Portugal, de onde foi. Ninguém veio aqui para gastar dólar. Alguém veio aqui para gastar dólar? Estava com muito dólar no Brasil, olha lá, uma mão levantou e coçou a careca, porque sabe que não veio aqui para
para gastar dólar. A gente veio aqui para ganhar o dólar. Mas, querido, sabe o que acontece? As pessoas chegam, elas precisam de uma casa para morar, pastor Kenny, não tem. Elas precisam de uma mão estendida, de uma palavra de consolo, de uma palavra de conforto. Elas precisam, querido, muitas vezes de uma ajuda até financeira, porque a coisa pega, a coisa aperta. E se nós trabalharmos desse jeito, o nosso coração for aberto para ajudar a vida das pessoas, querido, chega um, ele fica, chega dois, ele fica, chega três, fica quatro, fica cinco, fica, vai ficando, e esse povo vai sendo contaminado com essa bênção da nossa vida, e quando a gente vê isso aqui já não cabe mais ninguém. Porque a igreja ajuda, a igreja abençoa. Agora eu quero falar algo para vocês que o apóstolo Paulo ministrou muito no meu coração. Aquelas pessoas que estendem as mãos, você não espere nada em troca. Mas quem recebe a bênção, quem é abençoado pela igreja, pelos irmãos ou por qualquer pessoa, sejam agradecidos. É que o apóstolo Paulo nos ensina. Pode aplaudir o Senhor por isso? Tem pessoa que não sabe falar muito obrigado para ninguém. Eu sei que não é você. Mas tem pessoas que é assim. Então, querida, a gente precisa de parar para pensar nisso. Esse relógio não me espera, tem que caminhar. Terceira marca, era uma igreja abençoada, olha só, Atos 2:47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam de se salvar. Pela força humana ninguém se converte, querido. É Deus que toca no coração da pessoa. É o que a Bíblia me ensina. Era uma igreja simpática aos olhos de quê? Da sociedade, meus irmãos. A igreja de Jerusalém desfrutava de uma boa reputação na cidade. O povo ficava impressionado, pastor Marco, com a vida daqueles crentes. Como é que pode um povo ser perseguido, Breno, e ser abençoado desse jeito? Chamava a atenção das outras pessoas. Os crentes davam um testemunho irrepreensível, testemunho na casa, testemunho no trabalho, testemunho na família. Os crentes de Jerusalém, querido, eram testemunho para aquelas pessoas que não eram crentes. Quando as pessoas chegavam na igreja, elas eram acolhidas com uma alegria profunda. A igreja precisa ser uma comunidade de amor. A graça de Deus não nos isola, querido, das pessoas. A graça de Deus, ela nos torna pessoas mais acolhedoras e simpáticas. O apóstolo Paulo, ao tratar disso, em Romanos 15:7 diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pastor, como é que você chegou na igreja? Santo, beleza, tudo pronto? Não. E você, pastor? E eu? E os levitas? E o povo aqui? Todo mundo com seus defeitos, todo mundo com as suas dificuldades. Jesus olhou para mim, drogado, safado, vagabundo, sem vergonha, não tinha nada para oferecer para ele. Eu vou fazer deste homem um pastor. Deus pegou aquela sucata, que Jesus é o maior sucateiro da terra, pegou aquela sucata, transformou. Teve uns trabalhozinhos, teve que quebrar, teve que arrancar, teve que queimar, teve que esmagar naquele lugar que ele sabe que esmaga. Mas é o seguinte, querido, Jesus trata a gente para nos colocar num patamar maior. É isso que Jesus faz na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos de entender que as pessoas chegam na igreja, as pessoas precisam ser bem tratadas, elas precisam ser acolhidas, as pessoas precisam ser amadas, abraçadas, o coração aberto para que essa pessoa venha e se sinta bem, porque problema lá fora já não falta para ela. Se aqui também tiver problema, como é que vai ser? A única esperança que eu tinha era a igreja. Falaram para mim que lá é assim, que lá é assim, que lá muda, que lá tem um Jesus que opera, um Jesus que faz isso, que faz aquilo. E o povo vai ver Deus na minha vida, na tua vida, na nossa vida. E a gente precisa despertar isso enquanto tem tempo. Louvado seja Deus. Quarta marca, era uma igreja que transbordava alegria e felicidade. Atos 2:46 e 47. Ei, eu estava olhando a cabeça daquela vaca, eu falei: Jesus, como é que o Senhor trabalha? Eu falei: essa cabeça dessa vaca vai dar certinho na mensagem que eu vou pregar. Eu vi uma vaca branca, não está corada não, a vaca está até branca, a cabeça dela está branca.
Eu olhei para aquela cabeça, aquele machado comendo. A igreja celebrava as coisas comuns da vida, como as refeições diárias, com grande alegria. Irmãos, aqui para nós, não, a gente precisa se converter. Você viu a alegria daquele povo? Sabe o que é aquele negócio branco na panela? Aquilo chama chima, aquilo é um angu. E aquilo não tem óleo, não tem sal, aquilo ali é um trem dos mais esquisitos você pensar. Com a cabeça de vaca para inteirar, olha a alegria daquele povo. Uma vaquinha, uma cabecinha de vaca. Hoje eu vou te dar um conselho. Passa ali no açougue e compra uma cabeça de vaca. Hein, pastor? Uma cabeça de vaca. Igreja, olha para cá. Deixa eu caminhar aqui. Os crentes traziam nos lábios sorriso em vez de murmuração. Rogério, você viu a alegria? Cabeça de vaca para comer. Orar, querido, quando a comida é colocada em cima da nossa mesa. Eles enfrentavam as dificuldades, não com queixumes, mas com confiança em Deus. O culto da igreja era uma festa. Olha a alegria daquela cabeça de vaca. Você vai escutar falar dessa cabeça de vaca aqui. Olha a alegria daquela cabeça de vaca com chima. Não é com arroz, não é com feijão, não é com angu, não é com abobrinha, não é com frango, não é com quiabo, não, querido. A gente está com muito queixume. O culto da igreja era uma festa. Eles louvavam a Deus todos os dias nos templos. Não era só na quarta e no domingo, não. O negócio ali estava apertado. Os homens estavam endemoniados. Os templos foi transformado em igreja. Aquilo mexeu com aquele povo, com o farisaísmo. A vida de Deus transbordava na vida da igreja. Irmãos, nós precisamos de ter essa alegria no nosso coração. Você está numa terra que mana leite e mel. América dos Estados Unidos. Alguém quer voltar para o Brasil aí e viver a vidinha que levava? Faz assim com a mão. Ninguém veio aqui para gastar dólar. E Jesus está registrando aqui. Estou sentindo Deus falar. Volta para o Brasil. Andar com roupinha de marca, com tênisinho, mas com 12, 24, 36 prestações. Aqui chegou ao final de semana, vai ali e compra um tênis. Vai no mercado e traz um carrinho abarrotado. Vai comprar esse carrinho lá no Brasil hoje, para você ver, de compra. Você está frito, você está assado. Uma dúzia de ovo é R$30, é R$1 um ovo. O litro de leite pulou para 6 e pouco o litro de leite. Fica reclamando da América, volta para o Brasil, para você ver. O negócio está apertado, está estreito no Brasil. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O povo que conhece a Deus e deleita nele é um povo forte e um povo ativo. A gente precisa de ser ativo, a gente precisa de ser grato, a gente precisa de entender, reconhecer as coisas de Deus na nossa vida e agradecer a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz para nós. Dá uma cheirada debaixo do braço aí para você ver. Vai lá na África e manda dar uma cheirada debaixo do sovaco de alguém. Você vai cair de costas e falar em língua estranha, de tanto fedendo que está. Aqui está todo mundo cheiroso, aqui está todo mundo saboroso, aqui está todo mundo tem sabonete, todo mundo tem comida com fartura. Lá uma água gelada é escasso, não tem geladeira. Você pensa que na África tem geladeira em todas as casas? Lá não tem luz, não. O povo deita 5 horas da tarde, meu amigo, e acorda 4:30 da manhã, porque tem tempo para ficar acordado e trabalhar. Viu ali o menino carregando um saco de cimento? É correndo. Aqui, ó. O relógio. Se eu passar um pouquinho, vocês não brigam comigo, não, né? Vamos celebrar a ceia. Sabe por que eu estou pregando isso para você? É para você valorizar a vida. Valorizar a vida que você tem. Estive lá na casa do pastor Ken nesses dias. Vou te contar uma coisa. Quando eu entrei lá no quintal, eu falei, piscina arrumada. Falei, Jeová Jireh, tenha misericórdia. Que benção, merecem, né? O povo conhece a Deus, é um povo forte, um povo ativo, é um povo que não murmura, é um povo que tem a gratidão no coração. Quinta marca, era uma igreja que tinha fome de Deus. Atos capítulo 2, versículo 42. A igreja de Jerusalém não apenas acreditava na oração, fala comigo, ela orava.
Não tinha apenas uma teoria correta sobre oração. Esta igreja orava. Não apenas entendia que a oração precisava ocupar a primazia da sua agenda. Ela orava, ela praticava o que cria. A igreja, antes de falar poderosamente com os homens, precisa de falar poderosamente com Deus. A tua mensagem, a minha mensagem precisa ser regada pela oração. Fala com Deus, que Deus vai usar você para falar com os homens. Não adianta, querido. A igreja contemporânea desaprendeu de orar. Temos grandes sermões e tratados sobre oração, mas não oramos. Pregamos grandes sermões sobre oração, mas não oramos. O povo anda muito ocupado, querido, para ocupar-se com Deus. Está todo mundo muito ocupado. E que Deus tenha misericórdia de nós como sacerdotes. Porque se o sacerdote não ora, a mulher fica complicado. Os filhos fica complicado. A relação com Deus fica complicada. E orar não é fácil não, mas eu tenho descoberto algumas coisas sobre oração. A oração, ela nos encoraja. A oração, ela nos alegra. A oração traz direção para a vida do homem. Quando um homem tem direção dentro de casa, a mulher se submete, os filhos se submetem. Sabe por quê? Porque anda com segurança. O homem é um homem de oração. A mulher olha para ele e fala: aqui está o meu macho é um homem de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Os homens podem dar um glória a Deus aí. Glória a Deus. Mais alto. Glória a Deus. Cadê os machos? Oh, aleluia. Vamos aplaudir o nosso Deus, mulherada. Sexta marca nesta igreja, era uma igreja cheia do Espírito Santo. Atos 2, capítulo 4, 38, não vou ler porque não vai dar tempo. Todos aqueles que creem têm o Espírito Santo. Escute isso, mas nem todos estão cheios do Espírito. Todos que creem são batizados pelo corpo de Cristo no Espírito, mas nem todos estão revestidos de poder no Espírito Santo para testemunhar. Escute isso, igreja, não basta ser habitado pelo Espírito, precisamos ser cheios do Espírito. Não basta ter o Espírito presente, é preciso ter o Espírito presidente da nossa vida. Vai para aqui, vai para lá, vai direto, retrocede, cala, fala, compra, vende, não faz isso, não faz aquilo. O Espírito Santo tem que ser o presidente da nossa vida. Ah, meu Deus, sem a plenitude de um Espírito Santo, eu encerro aqui. A igreja pode ter muito dinheiro. Você pode ter muito dinheiro na tua casa. A igreja pode ter um ilustrado templo. A igreja pode ter um ilustre pastor, PhD em teologia, escatologia, o que for. Mas nada disso abalará as portas do inferno. A igreja precisa de andar empurrando o inferno para fora. Não é o inferno que agride a igreja, não. Então que a gente possa entender isso. E a sétima marca, para nós encerrarmos, era uma igreja que crescia diariamente. Atos 47, a Bíblia diz que o Senhor acrescentava o número de salvos. Agora olha para cá que eu quero que você entenda isso. Enquanto a igreja crescia em graça e piedade, graça, favor imerecido e piedade, amor pelo próximo. Como é que eu vou amar o meu próximo se eu não amo a mim mesmo? Tem gente casando para ser feliz. Você vai dar com os burros na água. Você precisa de casar porque você é feliz. E na sua felicidade, você vai fazer uma paulista feliz. Você vai fazer uns filhos felizes. Porque você é um homem feliz. Vocês estão me entendendo, querido? Quando as pessoas chegarem aqui, na sua felicidade, no seu amor que você tem para com Deus, você vai estender as mãos. Você vai ajudar. Se preocupe com os novos convertidos. Se preocupe com os visitantes. Se preocupe com os seus irmãos. Amor vertical e horizontal. Tem gente, querido, que é aqui, ó. Não abre a mão nem para dar bom dia. Tem medo de gastar os dedos. Eu desço. Tem mulher que é proibida de ser dizimista na casa do Senhor. Sabe quem proíbe? Sacerdote. O sacerdote proíbe ela.
A bênção ainda está lá por causa dela. Mas o marido fecha as portas, pronto. Aí chega quem? O devorador. Porque tem 3 demônios perigosos: devorador, cortador e migrador. O devorador, querido, quando ele chega, e tem uma coisa: você pode orar, jejuar, você pode fazer os cambau a 4. Se você não obedece à verdade, você está frito. Porque o dinheiro entra e sai assim de uma maneira que você não entende. Mas como é que pode? Essa semana eu ganhei $2.000, não consegui guardar nada. Será que não é o devorador que está dando uma ciscada aí na sua casa? Tem gente que ri, mas a verdade só fica aqui na mente, não desce para o coração. E verdades contidas, eu sei que existem os excessos, eu sei que tem muito pastor brincando com isso, tem muito padre espírita, né, e gente roubando descaradamente. Mas tem uma coisa: o negócio é eu e Deus. Agora eu vou botar o dinheiro que não é meu, onde? Num lugar sério, num lugar que tem compromisso com a obra missionária, um lugar que tem um pastor, que tem uma diretoria, que tem um povo que é fiel a Deus, que tem direção de Deus para direcionar o dinheiro que não é seu, que é do Senhor. Então a gente precisa de parar para pensar nisso. E às vezes, querido, a gente não para pensar, trabalha, e a coisa não caminha. Agora, quando a gente entende essas coisas, querido, escute isso: Deus fazia a igreja crescer, por quê? Porque as necessidades eram uma só. O povo, sabe o que era o coração do povo? Jesus vai voltar. O meu dinheiro não adianta nada, eu vou ajudar enquanto a pessoa está viva. Jesus vai voltar para mim. Então, se essa for a nossa mentalidade, quantos creem que Jesus Cristo vai voltar para te levar para o céu? Você vai viver 7 anos com Ele, depois você desce para viver 1000 anos aqui, e depois, meu irmão, aí é que veio o bom. Louvado seja o nome do Senhor. Então, escute o que eu vou te dizer: qualidade gera o quê? Quantidade. Quando você, sacerdote, melhora dentro do lar. Escute isso, homem, que essa mensagem pode mudar a sua vida. Quando você é um sacerdote dentro do lar, que traz segurança para os seus filhos, que traz segurança para a tua esposa, que traz segurança, querido, porque Deus pode olhar para você e investir em você. Não, eu posso dar porque aí devolve, aí é nota 10. Enquanto a igreja crescia, né? Enquanto a igreja planta e rega, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 diz que Deus dá o crescimento. Quando a igreja vive o que prega e testemunha no poder do Espírito Santo, Deus a faz crescer. Que essas marcas estejam em mim, estejam em você, estejam em nós, para que a gente possa viver uma vida 70, 80 anos, que passa disso é enfado e canseira, que a gente possa entender que Deus está pronto, é o mais interessado em nos abençoar como família, como igreja. Que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. E eu paro por aqui. Eu queria que você desse uma salva de palmas para Jesus. E olha, queridos, sem medo de errar, nós não podemos ser só ouvintes, nós precisamos de colocar essa palavra em prática. Não é eu que digo, é a verdade que diz isso. Coloque isso em prática. Faça prova com Deus para você ver. Fala: Deus, a partir de hoje eu vou melhorar. Eu vou ser o melhor marido. Eu vou ser o melhor pastor. Eu vou ser o melhor servo. Eu vou ser o melhor empregado. Eu vou ser um homem, pastor, que traz segurança para minha casa. Você pode ter certeza, sem medo de errar. Deus entra, abençoa a tua vida, né? E os seus são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde.